Então, terminado mais essa etapa aí, verificado direitinho se todas as cotas foram posicionadas, a gente pode ver que o nosso espaço aqui ele ficou bem reduzido, né? Para que essa escala 1:50 fosse possível, nós tivemos que dar uma espremidinha nas cotas aqui, mas tudo bem, porque senão teremos que colocar 1:75, aí fica o desenho bem menor. Bom, agora eu vou colocar as dimensões nas portas e nas janelas. Tem várias formas de colocar isso. Tem gente que coloca só uma indicação do nome das portas e cria uma tabela extra, certo? Então, tem gente que escreve com texto. Eu utilizo a dimensão. Só que eu criei um estilo, se eu colocar a cota normal aqui, com linhas, o que acontece? Vai ficar muitas linhas aqui, as cotas grandes, então fica um desenho muito embaralhado. Então eu criei um estilo de dimensão aonde eu ocultei as linhas de dimensão e as linhas de extensão e reduzi um pouquinho o texto. Aí a gente posiciona como se fosse uma cota normal, só que vai aparecer somente o texto aqui, tá? Então para isso, pessoal, eu criei um estilo de cotas chamado portas e janelas. Então eu vou voltar ali na Home, na guia Home, e vamos dar uma olhada aqui no menu Annotation, que vamos ver por aqui primeiro. Nós temos aqui o estilo cotas, então vocês ativem o estilo portas e janelas, ok? E vamos dar uma olhadinha nesse estilo, como é que ele é, né? Então vamos entrar aqui no Dimension Style. Então o estilo portas e janelas, estando selecionado aqui, eu vou clicar em Modify. O que eu fiz nele? Aqui na guia Lines, eu ocultei as Dimension Lines 1 e 2, que é a linha de dimensão, lado esquerdo e direito, e a Extension Line 1 e 2, lado esquerdo e direito. Então a cota ficou sem linha de dimensão, sem linha de extensão. Automaticamente não aparece as setas. Em text aqui, o que eu fiz? Eu reduzi um pouquinho o tamanho padrão do texto a 2,5, eu coloquei 2. Já em Fit, mantém o mesmo esquema aqui. Então a única interação em relação ao estilo anterior foi o tamanho do texto 2, e aqui em Lines eu suprimi as linhas, as Dimension Lines e as Extension Lines, ok? E Close. E agora o efeito legal que a gente tem com isso aí, então estando dentro da Viewport, né, a gente vai cotar normal a janela, só que vai aparecer somente o texto. Então agora ele está ativo aqui o estilo portas e janelas. Eu vou voltar ali para Annotate e fazer a cotagem por ali, tá? Não tem diferença, mas é só uma questão. Aqui aparece o menu já listado. Vou clicar em linear. Eu vou colocar o texto da cota por dentro da janela, tá? Por dentro da casa. Dou o primeiro clique aqui, segundo clique, aí o que acontece? Ó, só vai o texto, a dimensão é posicionada normalmente, eu vou até clicar no mesmo ponto aqui, ó. Foi posicionada, 135, a largura da janela. Só que as janelas na planta baixa ela aparece a largura, a altura e a distância, o batente dela, a distância do chão até a janela. Então eu preciso editar a cota agora. Para fazer isso a gente dá dois cliques sobre o texto da cota, posiciona o cursor no final, digita o X, né, que vai representar o por, a altura, nesse caso 120, mais um X e a distância da altura do início da janela até o chão, que é 90. Ok? Dou um clique fora, está definido aqui o texto da primeira janela. Vou fazer ali da segunda. Vou colocar ela posicionada por dentro aqui, não tem problema. Vou pegar o início da janela, o fim, vou dar o clique no mesmo ponto, 170 a largura da janela. Vou dar dois cliques sobre ela, posiciono o cursor no final, X, 150 de altura por 60 do batente, a altura da janela, até o chão, né? Ok. Então todas as janelas seguem o mesmo princípio. Agora vamos ver a porta, como que fica a porta. Eu vou acessar a ferramenta linear, vou clicar aqui no início da porta, no final da porta, ok? Aparece o texto ali, dou um clique para posicionar a largura da porta. Eu vou editar o texto também e eu tenho que colocar a altura da porta, que são todas 210 de altura. Ok? Dá um clique fora, posicionou o texto da cota. Então, seguindo o mesmo princípio, seguindo aí
esse mesmo raciocínio, vamos posicionar as outras. Vou fazer mais uma aqui, fazer uma bem aqui, mais apertada aqui, que é a do banheiro, né? Acesso linear, vou posicionar aqui, 70, vou editar, 2 cliques em cima, por 60 de altura a janela, por 150 distância até o chão. Vou dar um clique fora. O que aconteceu aqui? O texto não coube entre as linhas de extensão, ele jogou o texto para fora. Dá um clique sobre o texto, clica no grip dele aqui e posiciona aqui direitinho. Ok? Sem erro, não tem problema, pode acontecer isso aí. Vamos ver essa porta aqui se vai acontecer também, ó, a porta do banheiro. 60. Vamos editar o texto, colocar o por 210, tá? 210. Clico fora. Ok, esse ficou certinho. Então, pessoal, completem agora, certo? Aqui no final também você só coloque aqui escrito mureta. Deixa eu fazer esse da mureta junto aqui. Esse, na verdade, é só uma indicação aqui, ó. Então, vou colocar o texto 140. Esse texto não vai nem fazer parte da dimensão aqui, ó. Vou escrever o seguinte: mureta, pressiono Enter, altura igual a 120 centímetros. Vamos ver como que ele vai ficar posicionado. É isso aí. Mureta, altura igual a 120 centímetros, ok? Utilizando o mesmo estilo. Então você vê que esse estilo, ele praticamente você pensa que está colocando o texto, mas é, na verdade, uma cota. Ok, pessoal? Complete o desenho, verifique se está tudo certo, circule aí as cotas no seu papel, né? Porque errar, deixar de inserir uma dimensão que está ali no desenho, é um erro grave para o desenhista, principalmente o desenhista que está começando. Isso tem que ter uma maior atenção, porque esquece uma medida, você está esquecendo uma informação do projeto, ok? E não esqueçam de salvar o desenho no final. Até lá, então.